parábola do joio e do trigo. Jesus narra a parábola do joio e do trigo, usando como exemplo uma plantação de um homem bondoso, um agricultor dedicado, que esperava ansiosamente a época da colheita, quando sua plantação de trigo se tornaria um mar de espigas douradas. Este homem acreditava na bondade das pessoas e do mundo, e na prosperidade de sua colheita, visto que havia plantado apenas boa semente. Assistam então a parábola do joio e do trigo. E qual a mensagem que Jesus quer nos passar quando contou esta parábola aos seus discípulos? Jesus conta que o homem trabalhava de sol a sol para cultivar seu campo, esperando uma colheita abundante. Porém, na calada da noite, um inimigo invejoso entrou furtivamente em seu campo e espalhou sementes de joio em toda a sua plantação, uma planta que prejudica a cultura do trigo. Os meses passaram, e o trigo e o joio cresceram juntos, e já não era possível distingui-los, pois ambos eram verdes e eram semelhantes à primeira vista. O dono do campo então ficou perplexo ao ver a situação e, não sabendo o que fazer, decidiu procurar explicação. Ao ver o joio em seu campo, ele questionou sobre como isso havia acontecido. Ele sabia que aquilo não era obra da natureza, mas sim um ato malicioso de alguém. Alguns de seus servos, preocupados, foram até ele e disseram: "Mestre, não semeaste apenas boa semente em teu campo? De onde veio o joio?" E ele, perplexo, sabendo que a plantação fora sabotada, respondeu: "Um inimigo é quem fez isso." Os servos então sugeriram: "Queres que vamos arrancá-lo?" Eles estavam ansiosos para eliminar o joio do campo, para que o trigo pudesse crescer saudavelmente. Mas o homem, ouvindo a lição que Jesus havia lhe ensinado, decidiu seguir a sabedoria do mestre. Então o patrão lhes respondeu: "Não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: passai a foice em tudo junto. Depois, antes de amarrar os feixes, agora sim, separai o joio do trigo, e fazei com ele uns feixes à parte." Assim Jesus lhes contou a parábola, descrita em Mateus capítulo 13, versículos 23 e 24. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, e semeou joio entre o trigo, e se retirou. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Então Jesus sentou-se diante deles e explicou o significado da parábola do joio e do trigo. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Num sentido universal, a parábola do joio e do trigo nos explica que o campo é o mundo. As sementes boas são os filhos de Deus e suas obras, semeados pelo Criador para fazer o bem, e que serão colhidos pelo Pai no final dos tempos. Já o joio são as sementes ruins, são os filhos do maligno e suas obras, que se espalham pelo campo de Deus, com a intenção de causar tristeza ao mundo e de estragar a colheita de Deus, e que no final serão separados e lançados ao fogo. Como diz os versículos em Mateus capítulo 13, versículos 39 a 43. A colheita é o fim desta era, e os ceifeiros são anjos. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e os que praticam o mal, e lançarão no forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça.